Fala pessoal, beleza? Bom dia. Essa é uma ideia que eu tive inspirado no George Bruno. É um tiozão, mó gente boa, meio loucão. Loucão no sentido de ter ideias diferentes do seu tempo, mas o cara é bem são e tem muitas mensagens para dar. Acho que deve ter uns 70 anos e tudo mais. Enfim, ele faz o The Break Show, o dia, ou Nascer do Dia, sei lá como a gente pode traduzir. E eu gostei da ideia dele, todo dia de manhã fazer um vídeo, na verdade eu vou fazer uma live, pode ser de 5 minutos, pode ser de 50 minutos, o que a inspiração mandar. Deixa eu sentar direito aqui. Vou fazer sempre que eu puder, sempre que tiver uma inspiração, vai chamar Madrugada dos Mortos, porque como eu vejo a gente, né, nós estamos meio mortos, meio andando sonâmbulos pela vida e eu vivo pensando um monte de coisa legal, lendo, às vezes livros e vídeos e alguma coisa que eu vi. E eu penso muita coisa interessante, baseado em tudo isso, aprendo muita coisa porque eu estudo muito e eu perco, porque passa pela mente e a gente não registra o que a gente pensa, o que a gente sente e tudo mais, os nossos aprendizados, e aí pode passar desapercebido e você não compartilha com outras pessoas que podiam saber, certo? E podiam aprender com você. Enfim, essa é a premissa do nosso show da Madrugada dos Mortos. Todo dia eu vou tentar entrar umas 8 horas da manhã. Não todos os dias eu vou fazer, mas todos os dias que eu entrar vai ser perto desse horário. A gente tá acordando. Acho que é bom trocar uma ideia. Então, se você quiser saber, porque como vai ser aleatório, se você quiser mesmo saber quando tá acontecendo e tudo mais, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sino lá para ele avisa você quando entrar. Hoje eu tava vendo, no última live que eu fiz, que era da masculinidade, depois eu fiz a live da hipergamia. Das pessoas que estava lá comentou do Cobra Kai, né? Que tinha a ver com isso aí. Tinha a ver com masculinidade e tudo mais, e tratava desse tema que tá em voga, mas tá em ataque, né? A masculinidade. O pessoal tá confundindo masculinidade com um monte de coisa ultimamente, né? Coisas ruins, infelizmente. E eu vi a primeira temporada, maratonei. Valeu, Matheus. Espero que vocês gostem. Acho que é muito legal essa ideia, né? O cara é muito legal. Ele acorda todo dia às 4:30 da manhã e fala um monte de coisa. Ele lê os tweets dele e tudo mais. Pra quem não souber inglês, né? Fluente fica mais difícil, claro, né? Mas é bem legal a ideia dele. O cara bem culto, bem intelectual, bem sábio. E ele é um barbeiro, na verdade, né? Não é nem um escritor nem nada. E até ele zoa e fala assim: todo mundo fala que eu sou só um barbeiro, né? Tenho pena dessas pessoas. E o cara é maior gênio, né? Enfim. Então eu tava vendo o Cobra Kai. Eu queria comentar algumas coisas, porque vem muito realmente a pessoa que agradeço a quem falou, porque eu não lembro lá, tem que ver no vídeo. Mas eu agradeço muito. Foi bem legal, tipo, já maratonei a primeira temporada e tem muitas coisas que a gente pode ver, né? De tudo que eu venho estudando e venho compartilhando. Comecei agora a compartilhar com vocês. Então, primeira coisa é como a nossa mente que derrota a gente, né? Então, você vê que a diferença 30 anos antes, quando o Daniel ganhou do Lawrence, inverteu, né? Ele era um bosta nada e depois ele começou a treinar. O Daniel, né? Da nossa época, ele é da nossa época mesmo, Rafael, né? Eu vi o filme, né? Era novo. Aí ele começou a treinar, ficou evoluindo e tudo mais. Ganhou autoestima, né? Então, é o que eu venho falando, venho ensinando para vocês. A autoestima tem que vir de dentro. Vocês percebem que o karatê, no caso, né, do filme, ou qualquer coisa que a gente vai fazer, não depende de ninguém, né? Dependia dele e pode estar pelado e ele consegue fazer. Não precisa de nada nem ninguém. Claro, precisava do mestre, do sensei para ensinar. No caso, o Sr. Miyagi lá no primeiro filme, né? Mas não precisa de ninguém. E à medida que você faz uma coisa que você não depende de ninguém e que consegue evoluir, consegue estar sempre caminhando, evoluindo, é isso que dá autoestima. A autoestima vem de dentro, né? Qualquer outra coisa que não dependa só de você, é complicado basear sua autoestima nisso. Muitas pessoas baseiam sua autoestima, por exemplo, na conta bancária ou no cargo que tem, e tudo isso pode ser tomado de você, né? Na mulher que tem, ou no cara, no marido que tem, nas mulheres que você pega, no carro que você tem, na casa, nas roupas e tudo mais. Isso não é autoestima, né? É estima, é de quantos likes as pessoas dão nas coisas que você posta.
as mulheres hoje em dia, né, vive tirando aquela selfie lá de cima para baixo para fingir que não é gorda, para dar uma disfarçada na banha lá e ganha like e acha que tem autoestima, mas não é alto. Alto é uma coisa que a gente faz só por nós mesmos, por paixão e tá constantemente dedicando e subindo. E aí o Daniel, no filme 1, conseguiu autoestima e tudo mais. Aí ele foi superando os caras que estavam bullyingando ele, né? Bullying, maltratando ele e tudo mais. E quando ele ganhou o torneio, virou uma chave na cabeça dele, né? E aí você vê que 30 anos depois, o outro que na adolescência era o marrudão, o famoso, o cara que pegava a mina mais linda, o cara que estava sempre cercado de pessoas, era o famosão do colégio. Ele era um bosta, que é o Lawrence, que tá bem legal esse personagem. E o Daniel, por conta dessa chave que ter mudado, ele que tá no topo da carreira, né? Ele abriu, ele tem aquele jeito mais, ele é meio mole, molenga pro meu gosto, mas ele tem o jeito alfa, né? Você vê que ele tá sempre carismático, ele sempre sabe que vai resolver as coisas, ele sabe pedir desculpa quando ele faz merda, mas ele também sabe se impor quando ele não, quando precisa, né? Quando ele vai dar chamar a atenção dos outros, ele pune os outros, né? O cunhado dele, ou o moleque, quando ele liga o carro lá, então ele sabe punir as pessoas, sabe se impor, mas ele sabe ser carismático, ele agrada todo mundo, ele tal. Esse é um meio alfa, né? Ele tá no propósito dele, ele tá sempre querendo abrir uma nova loja de carro e tudo mais, expandir o seu negócio. E tudo porque há 30 anos antes ele ganhou aquele torneio de karatê e mudou a vida dele, certo? A comunidade admira ele, que é outra característica alfa, pelo valor que ele agrega, então ele participa das coisas da comunidade, ele ajuda o torneio de karatê, ele ajuda um monte de coisa por lá. Então isso é bem legal. Então esse mindset, essa mudança, então quem derrota a gente não é o mundo, é a nossa mente, né? Então essa é a primeira lição que eu tirei, que eu consegui associar com as coisas que eu estudo, né? Então quando você não tem autoestima, não vem de dentro, você não consegue se superar. Qualquer coisa te derruba, qualquer mimimi você vai culpar os políticos, o Bolsonaro, o Lula, não sei quem, as mulheres, as vagabundas, né? Entre aspas, porque não é esse o problema. E aí você culpa os outros, culpa seu chefe, né? Quantas vezes a gente não encontra aquele cara no trabalho que ele tem sempre um monte de histórias do passado para contar. Que, não sei quem passou a perna, é incrível, né? Esse cara, eu trabalho há 20 anos, já trabalhei em mais de 15 empresas e só uma vez teve rixa entre chefe e tal. E o cara, todos os empregos dele, incrivelmente, tem alguém querendo puxar o tapete dele, roubando, enganando, trapaceando e sabotando as coisas maravilhosas que ele faz. E aí quando você trabalha com esse cara, você vê que ele é incompetente mesmo, e por isso que ele foi mandado embora, e é só uma desculpa, uma historinha que ele coloca só para não assumir quem ele realmente é. Porque é difícil a gente assumir quem a gente realmente é, né? Nossos defeitos. E faz parte do alfa, ter humildade também. Então esse é o primeiro ponto. E aí você vê o Lawrence, que era com sucesso lá, por ter perdido, e por o sensei dele ter humilhado ele, quebrado o troféu dele, falando que ele era um perdedor, assim como o padrasto dele. Ele cresceu com esse mindset, e tudo que ele fazia dava errado, certo? Porque se você já começa achando que você é um bosta, que você não vai pra frente, que nada vai dar certo, tudo vai dar errado. Isso é muito legal. E aí você vê a masculinidade, né? Você vê que ele só tava arrumando rolo, bebendo, na espiral descendente da degeneração, não tá fazendo nada que presta da vida, mas quando ele tem um propósito de novo, ele acorda a masculinidade, ele acorda o tesão pela vida e tudo mais, e mesmo cometendo vários erros, né? Nos primeiros episódios só dá cagada, né? Tipo, atrasa o pagamento das coisas, não sei o que, tem que repartir com as mulheres do yoga lá, do Pilates. Passa um monte de vergonha, todo mundo tenta humilhar ele, o Daniel lá tenta sacanear ele, aumentar o coisa, mas ele não desiste, certo? Porque ele reconectou com a masculinidade, com o core masculino, que é aquilo que uma masculinidade saudável, né, que é desafios, né, então você vê um desafio, você encara como um desafio, não como um problema, como uma barreira intransponível. Então ele começa a dedicar, e mesmo tropeçando, ele acertando, com a ajuda do moleque lá, que já é mais moderno que ele, né. Então ele já abre um site pro cara, já faz um monte de coisa, e ele tem aquela visão meio masculina, mais antiga, né, do cara que aprendeu que não pode chorar, que não pode ser fresco, e é bem engraçado algumas passagens do seriado, né, que ele fica falando pros moleques que não pode, você não pode ter asma, as coisas idiotas assim, mas é mó da hora, né, e passou pra mim, transmitir uma coisa bem legal.
Então, aí ele foi superando e tal, e vocês sabem o que acontece, né? Ele vai começando a melhorar, depois ele ganha o torneio lá. Primeiro ponto. Segundo ponto, que eu achei legal, é transmitir o que nem a gente está fazendo aqui, né? Compartilhar o que a gente aprendeu, nossas experiências de vida com os outros homens mais novos que você. Também acho bem legal essa mensagem. A mensagem de lá uma outra mensagem importante, que não tem pessoas erradas, não tem pessoas, entre aspas, ruins. Claro que tem, né? A gente sabe na vida real, tem gente que tem distúrbio mental e tudo mais, né? Mas na medida do possível, a maioria das pessoas são mais ou menos saudáveis e às vezes só não tem um caminho, né? Então a gente vê, por exemplo, o filho dele que só queria ser amado e virou o ladrãozinho, o marginalzinho, né? Para chamar atenção. Mas tudo que ele queria era ser amado. Então, quando ele encontrou o filho do Lawrence, né? Quando encontrou no Daniel uma inspiração e viu um caminho, parou de ser marginal e começou a lutar por o que é certo, por ele mesmo e ter mais autoestima. E no fim, ele que era um marginalzinho, ele que lutou limpo, né? No torneio. E aí você vê o lado contrário, certo? Que é a premissa do seriado, né? Que não há pessoas ruins, sim pessoas mal encaminhadas ou tiveram maus exemplos na vida, né? E os nerds, que no começo eram mó nerds, eram bulinados, eram todo bonzinho, contra violência, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, contra as pessoas. No fim da primeira temporada, eles que são os bullies, né? Então, passou um pouco do saudável, né? Além de ganhar autoestima, eles ficaram metidos, arrogantes e quiseram bater nos outros. Léo Rock, que é o cara com o cabelo em pé, e o próprio Miguel, né, que é o principal, começou a ficar arrogante, começou a ficar folgadinho, começou sem querer bater na menina, e aí arrumar encrenca, né? Então então você vê a transformação de quando você tem a orientação correta, uma pessoa que nem, entre aspas, nasceu, né, incorreto, ou tem até uma tendência pela infância, pela criação, no caso ele não tinha pai, não tinha um exemplo, ele, quando arrumou o exemplo do Daniel, ele se endireitou, e o cara que era todo bonzinho, tinha os exemplos da mãe, da igreja e tudo mais, da avó, mas quando encontrou o Lawrence, que estava meio desequilibrado lá pro masculino, e vamos lá, bater em todo mundo, a vida, porque ele estava amargurado, obviamente, como o Jordan ensina, né, todos os homens amargurados são muito perigosos, são esses que são os violentos, os fracassados, quem está abaixo na hierarquia de dominância, ele fica tão ataca tão fortemente a masculinidade pro negativo, que a pessoa uma hora fala assim, quer saber, se ninguém me respeita, agora alguém vai me respeitar, então pega um revólver, ou vai pra lá, né, agora com uma arma na mão, todo mundo me respeita, né, ou aprende a lutar, e agora batendo em todo mundo me respeita, mas esse não é o jeito correto de um alfa, esse cara não é o alfa, ele é o cafajeste, né, então essa é outra coisa interessante, então, às vezes, realmente, a gente não pode julgar as pessoas, às vezes elas só foram mal encaminhadas, tem um ditadozinho, né, que a gente nunca sabe a dor do outro, né, nunca sabe, então tem que ter um pouco de compaixão, a gente é muito rápido para julgar como a pessoa se comporta, tal, mas ninguém sabe o que aconteceu no passado dele, para ele estar desse jeito, então achei bem legal essa dicotomia aí, esse paradoxo, que o marginalzinho, quando foi bem encaminhado, foi ele que lutou com honra no torneio, e foi até o fim, e não passou a perna em ninguém, e os caras que começaram como vítimas e coitados, e fazendo, eles que se transformaram nos bullers, né, nos bullyingers, né, e isso é legal, então, com encaminhamento. E aí o Lawrence percebe a merda que fez, lembrando do passado, lembrando das coisas, e vai se curando, que é a busca que a gente faz aqui, certo? Em todos os lugares, para quem gosta de estudar essas coisas, né? Você achar os seus buracos do passado e como tá afetando o presente. Isso, outra coisa que eu achei bem legal. E à medida que o Lawrence, ele era mais o cafajeste do que o alfa, e à medida que ele vai aprendendo com os erros dele, eu tô achando que ele tá virando realmente um homem saudável, né? Ele já tinha uma parte saudável e a outra desequilibrada não, mas desencaminhada, né? E aí ele aprendeu. E agora ele tá sendo humilde, ele tá vendo os erros dele, tá vendo o lado bom do Daniel, que, né, que ele ria e ficava com raiva, caçoava, não sei o quê, mas o Daniel tem uma parte alfa que ele não tem, e vice-versa, né? O Daniel é mais, entre aspas, mais saudável, mais alfa que ele. Mas também tem as picuinhas, também é meio infantil e gosta de uma birra. Que aí eu faço o gancho com uma outra coisa que a gente fala bastante, que eu falei
você vê claramente as coisas que eu falei no vídeo da masculinidade e da hipergamia, né? Então vamos fazer agora rebobinar a primeira temporada e falar das mulheres, certo? Você vê como por trás, realmente por trás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Mas nunca na vida disseram pra gente o que a grande mulher tá fazendo. E eu expliquei no vídeo da hipergamia aqui que a grande mulher tem que fazer pela gente, né? É encher o saco, sabe? Achar nossos defeitos, achar nossas. Porque as mulheres têm hipergamia, elas já têm um mecanismo perfeito dentro delas para sentir fraqueza no homem, defeitos no homem e tudo mais. Ela já é natural da biologia delas filtrar para conseguir achar quem é o alfa. Né? E aí elas escolheram estar com você, ou comigo, ou com alguém. Então elas têm essa sintonia para todas as nossas burradas, nossos defeitos, nossas fraquezas, nossos momentos de pequenez, de maldade, de birra, de infantilidade. E o papel da grande mulher, que vai impulsionar esse grande homem para o sucesso, mais do que ele já caminha sozinho, ela vai estar ao lado dele, empurrando ele, apontar esses defeitos, como eu falei no vídeo da hipergamia lá, eu até estimulo a minha mulher a falar isso, né, minha namorada, mas claro que a maioria das vezes não é agradável ouvir, mas aí você tem que engolir o choro, porque você que pediu para ela falar, e normalmente elas, infelizmente, é ruim admitir, mas elas estão certas, né, é um momento de fraqueza, e mulher que é um homem de pedra, né, a mulher que é a bandeira e você é o mastro, né? Ela quer grudar em você e ela fica com a loucura dela mensal lá, emocional e do ciclo menstrual e todas as coisas, inseguranças e tudo que uma mulher tem que ter, é gostoso dela, assim. Eu particularmente gosto de mulheres femininas, né? Então, e você tem que ser o mastro, né? Que é o que não move. Ou o Corey dá aquele exemplo, o homem é the mountain, é a montanha, é a rocha, né? E a mulher é o the weather, que é o clima. Você nunca sabe o que vai, como tá, mas não importa se tá chovendo, se tá ventando, se tá nevando, se tá sol, se tá frio, quente, a montanha não se move. Isso eu acho muito legal. Então, fazendo o gancho com isso, você vê que a esposa do Daniel, toda hora que ele faz merda, ele age como uma criança, ou seja, ele não tá sendo mais alfa, porque ela vira para ele e fala assim, uma hora ela dá um esporro nele e fala assim, você tá agindo como criança, tá agindo como não sei o que, não sei o que, eu quero o homem, essa frase resume o vídeo da hipergamia, certo? Quando ela falou para ele, eu falei assim, eu quero o homem que eu me casei, eu quero o Daniel que eu me casei, eu não tô gostando desse Daniel, que briga com a filha, que tem ciúmes de não sei quem, que fica com rixa com um cara que é inferior a ele, né, entre aspas, né, na hierarquia social, que ele deveria estar ajudando, inspirando, que em alguns momentos ele fez, que aí mostra que ele realmente é alfa, quando ele apesar de ter zoado o cara, que não é legal, mas o Lawrence, né, ter zoado o Lawrence, que não é legal, mas ele foi e ofereceu pagar o carro dele, depois quando quebrou o carro, o Daniel é um homem honrado, ele teve um bom mestre, né, um sensei, então esse gancho, né, de sempre volta, de que não existem pessoas ruins, pessoas mal encaminhadas, às vezes com maus exemplos, e com um mal passado que precisa ser curado. Então ele é o alfa, ajudou o Lawrence e tudo mais, mas na hora que ele sai do caminho, que ele desvia um pouco, que ele age como uma criança birrenta, o choramingona e tudo mais, você vê que a mulher dele pega e põe ele no caminho, né? Peraí, esse não foi o homem que eu casei com um homem, não com um moleque, eu não casei com um homem, não com um cafajeste, eu casei com um homem, né? Um alfa, e não um cara que se deixa derrubar, que vai pelo lado ruim. Aí ela estimula ele a fazer as pazes com o cara, parar de palhaçada, já estimula ele a dar o carro pro cara, e tudo mais. Quando a filha dele acabou batendo no carro do cara, e depois eles descobrem isso, né? Do Lawrence, o cara fica muito difícil de saber quem é, né? A filha do Daniel bateu no carro do Lawrence, e aí ela fala, não, agora a gente tem que fazer a coisa, o cunhado bota fogo no carro do Lawrence, então tem tudo envolvido com o Daniel, e a mulher fala, não, apesar da gente não ter problema direto com isso, vai lá e dá um carro pro cara, não custa nada, dá um carro usado, você não precisa dar a Audi nova. E isso é a grande mulher, e todo homem precisa de uma grande mulher, né? Ficar só solteiro pode atrapalhar o seu desenvolvimento. Pode não atrapalhar, não digo, mas deixar ele mais lento do que ele poderia se você tivesse com uma grande mulher usando a hipergamia dela para achar os seus erros, suas fraquezas e apontar o dedo. Aqui, ó, tem um buraco na armadura, aqui tem um buraco na armadura. Eu quero meu homem, eu quero um homem de pedra, não quero um homem que age assim. Eu quero um homem honrado para eu admirar e para eu ter a calcinha molhada todo dia quando eu olho você. E não um merda que eu me casei. E se o cara continua sendo merda,
E ela fala assim, não foi esse cara que eu casei. A hipergamia dela começa a apitar, fala assim, será que eu consigo alguém melhor? Será que eu consigo alguém melhor? Sim, eu consigo alguém melhor. Aqueles monte de cara que fica me chavecando na rua. Aquele ali parece melhor, aquele ali parece mais masculino, aquele ali parece mais honrado, aquele ali parece mais maduro, e aí eu troco, né? Mas no caso do Daniel, óbvio, ele pega e ouve a mulher dele, assim como eu estimulo vocês a fazer e como eu procuro fazer. E não leva pro lado negativo e fica com mimimi e choramingando que ela brigou com você e falou uma coisa que você não gostou e torce o nariz, como um molequinho, né? Uma criança assustada e que é criticado pela mamãe, né? A sua mulher pode te criticar, ela vai continuar te amando, principalmente se você acatar, refletir, né? Não é cegamente fazer tudo que ela manda que nem um bobão. Oh, sim, meu amor, sim, meu amor. Esse cara é o cara que perde a mulher mais rápido de todos. Não é isso que eu tô falando, mas ouvir as críticas dela e refletir se ela não tem razão ou não. Então, esse eu gosto muito da esposa dele por causa disso. Ela sempre coloca ele no eixo. Ele já é alfa, mas ninguém é perfeito. Então, ele tem os defeitos dele, tem os momentos de infantilidade e ela bota ele no eixo. Então, corroborou com o meu vídeo da hipergamia e com o que nossos mestres Red Pill ensinam. Outra coisa, você vê a menininha também, que era atraída pelo mais alfazinho, que era o japonês e tal, porque ele, na verdade, era o cafajestezinho, e a gente falou isso no vídeo também, porque que as mulheres gostam do cafajeste ou da tríade negativa, né, maquiavelismo, psicopatia e narcisismo, porque esses caras têm características alfa, só que eles têm um lado negativo que elas só vão descobrir depois. E batata, foi essas cenas, a relação dela com o japonês foi exatamente o que eu falei no vídeo lá, né? Ela entrou, o japonês na frente dela fingia que ele era mó legal, como ele era seguro de si, ele era o buller, né? Maltratava os outros, ele tava metidinho, então ele tinha muitas características que pra menina, pra filha do Daniel parecia um alfa, então e ela também era toda sem graça, toda envergonhada, e óbvio que ela vai querer se render, toda mulher quer se render a um bom homem, né? Quer ser submissa no bom sentido a um bom homem. O problema é que elas não acham, né? Então elas estão tendo que ser os próprios homens de si mesmas. Mas ela quer se render. É a diferença de ser subjugar, porque subjugar você está usando poder, né? A sua força masculina, física às vezes, ou gritando e tudo mais. Isso é o beta, isso é um cara criminoso. Não é um homem. Um homem, ele faz a mulher se render só por quem ele é. Ela se rende à sua força, à energia masculina, e aí ela abre mão de ser masculina, porque ela já tem um homem masculino que decide as coisas, que guia, ela confia, né? A mulher, uma premissa do amor verdadeiro é a confiança, né? É o respeito, ela precisa te respeitar e confiar em você. Por isso que elas fazem um shit tests 1000 vezes na gente, para no começo da relação, para saber se eu estou atrelado a um homem, né? Vou me atrelar a um homem honrado e alfa e masculino e maduro, e não um moleque. E aí você tá na relação e ela para de diminuir os testes quando ela confia em você. E aí, como a esposa do Daniel faz, né? Quando a gente, todos nós homens, começa a pisar na bola e passar vergonha e virar fraco de novo, molenga, preguiçoso, infantil, imaturo, para de percorrer nossos sonhos, abandona as coisas que a gente fala, não cumpre a nossa palavra, nem que seja, você falou que ia buscar um leite e não buscou, falou que ia chegar a tal horário e não chegou, e aí a mulher fica enchendo o nosso saco e a gente acha que é porque mulher é tudo encheção de saco, que bosta ter uma mulher, mas o que ela tá dizendo quando você não buscou o leite, você não chegou na hora que você falou que ia chegar, você não pagou a conta que levou a carta no correio, coisas simples que parecem, não significa nada, mas para a mulher significa tudo, porque a mulher lê subtexto. O que ela tá dizendo, esse cara não é confiável, eu tô com medo, eu tô insegura, eu não posso mais ser submissa a ele ou me render a esse homem, porque ele não é um homem, ele é irresponsável. E aí a mulher pega e se transforma, né, vai virando cada vez mais masculino, então ela vai tomando a conta da relação por causa disso. E aí vira a polaridade inverte e aí acaba o sexo, ela para de tesão, né? Você sabe quando seu casamento tá começando a ficar ruim, sua relação tá ruim, quando os boquetes acabam, né? Tem cara que fica casado 10 anos e não sabe que é um boquete há 9 anos e meio. Aí fala, porque a mulher não gosta de chupar. Não, a mulher não gosta de chupar o beta, mas ela ama chupar o alfa, né? Ou o cafajeste, infelizmente, porque ele tem características alfa. Aí quando termina o casamento, ela separa, as amigas dela tocam fogo pra ir pra noite das meninas, pra balada, e o primeiro cara que ela pega, que é mais descolado, ela tá chupando o cara no carro dele, ou na primeira noite, tá dando pra ele a primeira noite, né?
E não chupava o marido de 10 anos, depois que ela divorcia, né? Ou às vezes trai o cara, né? Então ela chupa o amante, mas não chupa o marido. Por quê? Porque ela não se sente mais com vontade de estar rendida, né? Se render à sua força, porque que força você tem? Você tá lá no sofá engordando que nem um mamute, né? Então todas essas coisas você pode ver nos filmes, né? Então voltando, aí a menina atraída pelo japonês, que ele é mini alfa, né? Aparentemente alfa, honrado, porque ele finge para ela que ele é, né? Ele esconde o lado negativo dele. E isso mostra as qualidades de segurança, confiança, eu sou seguro de mim, sou foda da balada e da escola e vamos que vamos. E aí ela se atrai por esse cara. Aí quando ela descobre que ele é um bosta, por ela ter uma boa família, né, tudo desenvolvido, equilibrado, uma boa autoestima, que ela também lutava karatê, então era alto dela, né, ela sabe que ela consegue superar desafios por ela mesma, sabe que ela consegue quebrar a cara de algum cara se ela precisar, mas ela não precisa demonstrar isso todo dia, e ela tem autoestima, então ela pula fora. Infelizmente no mundo real, muitas mulheres não têm autoestima, né, a maioria, sei lá, não teve um pai saudável para ajudar a criar e lidar com a energia masculina de um jeito saudável. A gente pode fazer eu vou fazer com certeza uma live disso, Daddy Issues, né? Mas no caso não era o caso dela. Então ela conseguiu ver que o cara era um boçal e levantar e ir embora mesmo para ficar sozinha. Mulheres codependentes, inseguras e tudo mais acabam caindo, vendo que o cara é uma bosta e prefere estar com um bosta do que ficar sozinha. E aí tem que tratar, né? Tem que se tratar, tem que se desenvolver e tudo aqueles negócios do narcisismo, do codependência que a gente também tem no blog e já tem vídeo sobre isso. E aí ela abandona o japonês e aí mostra o oposto, né? Que eu falei no vídeo. Quando a gente... Falei bastante da minha própria história de ser invisível e tudo mais. Então aquele moleque, o Miguel lá, era invisível na escola, ninguém queria sentar com ele, ninguém sabia que ele existia, mas aí à medida que ele começou a treinar karatê, ele desenvolveu a autoestima, auto vem de dentro, porque a superação do treinamento é só dele, ele se viu superando obstáculos dia a dia, e isso, como exatamente o que eu falei no vídeo, que eu falei da minha calistenia ou qualquer coisa, que o treino mais importante não é ficar bonito e gostosão, isso é super importante e vai ajudar pra caramba você, na sua vida, principalmente nas mulheres, para atrair as mulheres, né, mas o mais importante do treino é a disciplina, né, de você estar lá, a paciência de você precisar esperar os resultados e não querer tudo pra agora, porque a gente vive numa cultura muito instantânea, né, você passa o dedo pro lado, hoje à noite você tá transando com alguém, você tá com fome, você dá 3 cliques no iFood, a comida vem na sua porta. Vacilar, você pagar 20 reais a mais, o cara dá na sua boca a comida, né? Então é uma cultura que não fomenta a masculinidade, os desafios. Tá muito fácil. E aí, quando a gente como homem precisa criar nossos desafios. Então você precisa de preferência ter um treino, um dojo, uma academia, ou um instrumento musical, ou um skate, ou um surf, alguma coisa, uma habilidade. Ou ser mecânico, qualquer coisa, pintar que seja, qualquer coisa, crochê, mas é uma coisa que dependa só de você, que você vai praticando e evoluindo. E como só depende de você, vem de dentro, alto, né? Você que se conquista, você se supera todos os dias. E à medida que o Miguel foi fazendo isso, foi se superando, isso, e como eu falei exatamente no vídeo, né, reverbera para as outras áreas da sua vida. Então ele teve mais segurança nos estudos, não sei o quê, e obviamente com as mulheres. E aí quando o japonês, primeiras vezes, ele apanhou, mas aí lá numa hora que eles estavam almoçando lá na cafeteria, lá no, não sei como é que fala em português, lá no bandejão, lá no refeitório, e aí os caras foram mexer com a menina, ele foi e quebrou a cara dos quatro moleques lá, babacas, que eram betas no fundo, não tinha nada de alfa, o Cafajeste tem um lado beta, né, porque se ele precisa ficar batendo nos outros para se provar, é porque ele não exala o próprio valor, ele tem que gerar o próprio valor artificialmente, sendo bullying, né, fazendo bullying, para mostrar para os outros, e também para liberar um pouco da ansiedade, da raiva que ele deve ter, remorso dos pais, né, do pai que batia nele. Eu sempre tenho uma história parecida assim no passado, né? Ele foi abusado lá atrás e não pôde se defender, então ele entendeu que agora ele tem que se defender toda hora. Todo mundo é o inimigo dele e ele tem que caçoar dos mais fracos, assim como quando ele era mais fraco, caçoaram, maltrataram ele. Puxa pro Enneagrama 8 Unhealthy, certo? Os bullying cabe bem no Enneagrama 8 não saudável. E aí, na hora que ele quebra as coisas, o que a menina faz? A menina olha e fala assim, nossa, agora eu tô te vendo, né? Agora você não é mais invisível. Quem é esse cara? E aí, obviamente, brilha o olhinho e fala, ai, Miguel, você me salvou, tal. E aí ela se sente segura pra confiar num cara desse, pra se render a um cara desse, se sente atração,
vontade de estar com ele e tal. E aí descobre que o cara ainda é uma gente boa e tudo mais, uma bonzinho, ou seja, que é aquela, uma da Anna Jorgensen fala, né, que o melhor homem para uma mulher não é o alfa, porque o alfa mesmo, puro alfa, é tipo o Donald Trump, é um escroto, né, o cara domina o mundo, mas como que ele lida com as pessoas, né, o F dele é uma bosta, né. E aí, como que imagina um Donald Trump, como que ele é com a esposa dele. Não deve ser agradável ser a esposa dele, né? A namorada dele. E aí, o que ela fala, na verdade, o melhor homem para uma mulher é o ex-beta, que virou alfa, entre aspas, né? Pegou as características alfa. Porque esse cara tem os dois lados. Ele tem a sensibilidade do beta, do nice guy, mas só reteve a parte boa e encarnou a parte alfa, mais masculina, mais sexual, mais assim, que é o que a mulher tem tesão, que é o que a mulher admira e tudo mais. Então ela ficou como Miguel, depois descobriu que ele era um bunda mole, porque é o que eu falei no começo dessa live aqui. Subiu a cabeça, né? Ele foi tão maltratado de um tempo que quando conseguiu um pouco de autoestima, um pouco de poder, ele começou a abusar desse pouco de poder que ele tinha. E aí ele esqueceu o conselho do tio Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E aí ele começou a bater nos outros, maltratar e tal, e a mina viu que ele era um babaca e separou ele dele de novo. Então é isso. Essa é a hipergamia, né? Tanto da menina quanto da mãe. A menina, quando ele ganhou o torneio, se mostrou responsável e confiante em si, mas também sensível, educado e tudo mais. A mina ficou louca. A mina é 10 vezes mais linda que ele, quem tem dúvida, né? Out of his league, né? Fora da liga dele. E aí ele era mais pobre, muito mais pobre que ela, mais feinho, né? Porque ainda sou homem, vou achar ele sempre feio, ele não é feio, coitado. Mas vocês entenderam, o cara era um nada. E a mina era tudo, rica, famosa, linda, né? Tudo mais. E aí, mas quando o cara se superou, ela se atraiu por ele, certo? É a hipergamia, então, tanto da esposa quanto dele. Outro ponto, outra cena que eu acho bem clássica. Quando o Daniel tá um bosta lá, passa vergonha, ela puxa a orelha dele, a esposa dele puxa a orelha dele, passa ok, e ele começa a arrumar o quartinho que ele tem lá e faz transformar no dojo de novo. E aí a mulher aparece na porta e olha e fica aquele sorrisinho, esse é meu homem, que tesão, né? Você acha que ele não transou aquela noite? Você acha que ela não chupou ele aquela noite? Claro que sim. Por quê? Porque aí ela viu de novo o homem que ela se apaixonou, o alfa que ela se apaixonou. E não mais aquele bebê chorão, birrento e fazendo picuinha com um cara muito pior que ele, em vez de estar ajudando, inspirando o cara que era pior, abaixo que dele na hierarquia de dominância. Então, esse também eu falei no vídeo da hipergamia, né? A mulher quer admirar o homem que ela tem, ela se atrai pelo homem que ela pode admirar, que ela pode respeitar, e isso dá amor e tesão. Quando ela deixa de te respeitar, deixa de te admirar, o tesão é a primeira coisa que vai embora. Aí ela não transa, por isso que a maioria dos casamentos hoje a mulher não transa. E aí fala que a mulher tá sempre com dor de cabeça, que a mulher depois do casamento não transa. Ela não transa porque o cara, depois do casamento, se sossegou, acalmou e se acomodou e não evolui mais. E aí ela perde o tesão por esse cara e ela começa a olhar para outros, aí a hipergamia dela vai pro pulo live e ela vai começar a olhar para outros caras lá fora do casamento que estão se evoluindo. E aí ela pode trair se ela não tiver má índole, ou ela monkey branch, né, pula do macaco, né, pro próximo galho. E aí leva de você leva seus filhos, né, esse metade do seu dinheiro. As mulheres são filha da puta, mas a gente tem que admitir como homens, parte de ser homem adulto é admitir sua culpa, né? E aí você tem que olhar para você e aprender com esses caras gurus aí, coaches, red pills, esse outro lado também, né, que você tem uma parte de uma culpa de te ter deixado de ser, é o que eu falei. Se o Daniel não tivesse arrumado o caminho dele, ele tivesse continuado, vou continuar sendo um babaca, vou continuar maltratando o cara lá, vou continuar jogando ele para baixo, aí vou começar a ser um boçal com a filha, aí ele parasse, em vez de ir treinar e ficar forte para ela ficar com tesão de novo, ele fala, não vou treinar bosta nenhuma e continuar se engordando, aí ele começa a desencanar de trabalhar, aí ele começa a passar o fim de semana em casa no sofá comendo, a mulher dele larga ele, né? Mas ele não é esse cara, por isso que a mulher tá sempre apaixonada. Você vê que eles estão X anos casados. Opa, e aí, Rafa? Beleza? Você vê que a mulher tá casada com ele e apaixonada. Então, esse mito de depois que o casamento acaba a paixão, acaba o sexo, acaba porque o homem é o líder da relação. E nós temos que arcar com essa responsabilidade de deixar
a nossa mulher com tesão, mas não para deixar ela com tesão. Nada é focado na mulher. Esse é o erro, é o beta, o nice guy, o trouxa que segue, que faz as coisas para a mulher. Você faz para você. Então, você vai, no caso dele, vai atrás de abrir uma nova filial, de você voltar a treinar o karatê que você tanto gostava e tinha abandonado. Ele tá todo, você viu o Daniel, uma magrelinha com as tetinhas caídas lá, pancinha. Mas ele voltou a treinar. Aí a mulher paga pau de novo pra ele. E aí você vê que por conta dele ser esse homem que tá sempre evoluindo, porque ele teve um bom sensei, né? Ou seja, a premissa sempre do seriado é essa. Não existem pessoas ruins, sim pessoas mal encaminhadas que tiveram maus exemplos. Então, como ele teve um bom exemplo, ele sempre está corrigindo seus próprios erros. E aí a mulher dele está sempre com tesão, sempre apaixonada, sempre louca por ele, sempre com brilho nos olhos. Você vê que a atriz faz bem feito, né? A atriz olha para ele com um olhar de apaixonada. Né? A esposa dele está olhando. E que homem que não gosta disso? Quantos homens realmente viram aquele olhar, né? Ou se viram quantas vezes da mesma mulher? Então, é o que eu sempre falo, eu prefiro estar numa relação monogâmica por causa disso. A mulher me ajuda a fazer crescer, me ver meus defeitos e tudo mais. E uma coisa mais profunda e mais significativa. Eu sou N, né? Não sou S. Não vivo no momento, eu vivo no futuro, né? Então eu sempre vejo o que isso pode me agregar no futuro. E eu acho mais honrado, agrega mais valor para mim. Eu faço um quiz para vocês reflitam. Você prefere ser aquele cara que tem 100 minas dissatisfeitas e decepcionadas com você no seu caminho, ou que teve 5 minas e mulheres que vão lembrar o resto da vida de você, de como você tratou elas na cama, principalmente, e em tudo quanto é lugar. E elas nunca mais vão, as mulheres que terminarem com você, nunca mais vão achar um cara e vão passar o resto da vida lembrando de você. E agora você vai estar com a sua mina mal feliz. Então, qual homem é mais honrado? Porque na cultura de hoje, o cara que come todo mundo é bom, né? Mas ninguém entrevista as minas que ele comeu. Eu entrevisto, né? O cara que não goza em 2 minutos, é o cara que, quem olha de fora, ele é o pegador de Tinder, ele é o alfa, ele é o foda, tal. Mas você conversa com as minas, o cara é ruim de cama, o cara não tem respeito, o cara goza rápido, o cara é um merda. Então, tudo que ele tem, ele peguei 100 minas, aí você vai entrevistar 99 das minas, estão insatisfeitas, acharam a noite ridícula, achou a atitude dele uma bosta, não fez ela gozar, não fez ela se sentir amada, não fez ela tesão. Já vi casos, mina falando pra mim que tem cara que nem tira a blusa delas. Trata igual um pedaço de carne, né? Eu ouvi da boca de uma mulher, fala assim, não, teve um que não tirou nem minha camiseta, nem meu sutiã. Ou seja, o cara não vê uma mulher, né? Vê uma buceta só. E eu sempre falo para as mulheres, tem 2 tipos de homens, o homem que gosta de mulher e o homem que gosta de buceta. E acha que a mulher é um negócio incômodo, indigesto, que vem grudado nessa buceta e, infelizmente, ele tem que aguentar. Então, se você tá procurando um namorado ou marido, tenta ver qual dos dois esse cara é, né? Acho que você vai se dar muito melhor com um cara que gosta de mulher. E buceta também, né? E não só o contrário. Então tem tudo isso, né, no filme. Então, veja como a mulher dele olha pra ele depois de X anos de casado, porque o cara é um verdadeiro alfa mesmo. E isso é muito legal. Então mostra o Lawrence saindo da merda, pegando autoestima e se tornando do Cafajeste, porque o Cafajeste tem uns traços alfa, virando um alfa verdadeiro, começando a ter mais humildade, ver os erros, admitir, chegar lá e ser sensível, aberto a admitir que, pô, filho, eu preciso de você, sinto sua falta, eu pisei na bola. Isso é uma característica mais alfa, ele tá virando o alfa, o Lawrence. Os outros os nerds, perdedores, losers, estão caminhando para ser mais masculino, mais alfa também. Só que aí eles tiveram um sensei meio ruim e subiu na cabeça o poder e eles começaram a virar meio alfa. Vamos ver o que vai acontecer na segunda temporada que eu ainda não vi. O menino que era um marginalzinho tal, e tinha características alfa também, porque ele era parrudo, chegava lá, batia de frente com tudo, mas ele era um marginalzinho. Quando o Daniel orientou ele reorientou a energia masculina dele para uma coisa saudável, que evolui e tudo mais, e foi embora. E tá indo embora, e no fim, o marginal que foi honrado no torneio, e os caras que eram no começo a vítima, e os honrados que falavam, não pode ser bullying, não pode ser não sei o quê, no final da primeira temporada é eles que estavam fazendo bullying, e eles estavam desonestos do torneio. Então, fechando esse vídeo, que já deu 40 minutos, todos os dias eu vou tentar fazer, todos os dias que me der inspiração, né, não é todo dia, eu vou tentar entrar umas 8 e falar alguma coisa que eu tô pensando ultimamente, refletindo, compartilhar com vocês, mas para fechar o vídeo, todas essas coisas que eu falei no vídeo de Pergaminho da Masculinidade, você vê no Cobra Kai, e eu agradeço o cara que
que aqui no comentário de um dos vídeos falou para eu dar uma olhada e tudo mais, porque é bem interessante. Então a live sempre vai estar aqui. A Madrugada dos Mortos, episódio 1 é esse. Estou inaugurando, inspirado no George Bruno, que ele faz todo dia de manhã um vídeo, compartilhando o que ele pensou no dia anterior, falei os tweets dele e tal, achei muito legal, só que ele é muito mais carismático que eu, toma café e tem um método Vortex de mexer no café dele lá, com que ele usa os hashis para mexer no café, porque é um método Vortex que faz o café ficar gostoso no nível molecular. Então, o cara bem legal, gostei da ideia dele e tem tanta coisa que a gente pensa, eu estimulo vocês a fazer como se fosse as mulheres têm, né, pelo menos as adolescentes às vezes têm um diário, né, e é importante a gente fazer isso. Então eu vou usar a live para fazer um diário, como meu diário, né, meu log de vida, e compartilhar com vocês que eu penso muito, estudo muito, eu sou viciado nessas merdas que vocês estão cansados de saber, e às vezes pode agregar valor para alguém aí, não custa nada, é só apertar um botão e ligar uma câmera, e falar em voz alta o que já passa na minha cabeça todos os dias, e eu tô perdendo, e vocês devem estar perdendo também, então comecem a levar mais a sério as coisas que passam pelas suas cabeças aí, que pode ajudar vocês, se vocês anotarem, lembrarem mais na frente, ou ajudar outras pessoas, inspirar outras pessoas, que não sabem daquilo que você pensou, ou que precisam daquela informação, daquela sabedoria. Tá bom? Espero que tenham gostado e tenham sido útil. Fica para as próximas aí, eu vou entrar direto, então as lives vão ser aleatórias, de acordo com o que eu pensei, da minha inspiração, da minha preguiça também, porque eu não sou perfeito. Então, se você não quer perder nenhuma live, ou pelo menos saber o que aconteceu, depois se inscreve no canal, aperta o sino aí e vamos tocar o dia, vamos moer. Eu quero tudo moendo hoje. Alguém já treinou aí? Alguém já fez? Cadê? Já foi lá? Eu já treinei. Você já treinou? São 8 horas da manhã. Então, vamos lá, vamos fazer o dia acontecer, 1% melhor. Quero todo mundo 1% melhor amanhã do que acordou hoje, hein? Então, bora moer. É isso que a gente tem que fazer nesse mundo aí. É isso que é a masculinidade saudável. Falou? Espero que tenham gostado e don't forget to be awesome.